E aí, suave? Hoje iremos continuar a história do assassino mais forte que abandonou tudo por sua mulher. Se você não assistiu outro vídeo, que eu falo dos primeiros 2 episódios, vai aparecer um card aí em cima. Se puder deixar um like também e se inscrever, vai me ajudar muito, me deixar muito feliz. Dito isso, vamos para o vídeo. O episódio começa com Shin gritando com a Lu, porque ela estava 2 horas atrasada para o trabalho. A Lu é bastante desorganizada e faz as coisas de qualquer jeito, e isso fica irritando Shin, que fala que ela nunca deve ter trabalhado na vida. Quando ela fala que sim, já trabalhou. Trabalhava com seu pai cavando covas para ele enterrar os outros. Cara, o trabalho dos sonhos, né, mano? Não tem jeito. Quando Shin pediu para Sakamoto demitir a Lu, porque ela não combinava com o clima do mercadinho. Quando Sakamoto começa a falar, então os dois ficam chocados por ele estar falando tanto assim, pois Sakamoto não fala quase nada, apenas fica olhando. Shin então começa a dizer que não é normal ele falar tanto assim, dizendo que até a mente dele era quieta. Quando Sakamoto ameaça matar eles, porque estavam olhando muito para ele, Shin fica falando que até a personalidade dele estava diferente, era como se fosse outra pessoa, quando outro Sakamoto aparece entrando no mercadinho. Então Shin e Lu ficam em choques. O segundo Sakamoto simplesmente ignora o outro e vai direto para sua cadeira no caixa. Então o primeiro Sakamoto fala que deve ser um clone dele, então tenta cortar ele, quando o outro Sakamoto desvia da faca, e logo os dois estão rendidos. Quando os dois Sakamotos recuam, e um deles fala que fazia um tempo que não viu o Nagumo, então Nagumo volta para sua forma normal, onde diz que estava aliviado por Sakamoto não ter perdido a manha. Então Shin fala que não conseguia ler a mente de Nagumo naquele momento, então Nagumo começa a rir da cara deles. Então eles ficam putos e batem nele. Nagumo pede desculpas e fala que não achava que ia ser tão fácil enganar deles. Logo fala que era um amigo de Sakamoto que tinha 18 anos e trabalhava no mercadinho da frente. Quando Lu aponta que não tem nenhum mercadinho na frente do mercadinho deles. Quando Sakamoto fala que Nagumo era um ex-companheiro da sua época de assassino e que tinha 27 anos. Então eles começam a bater em Nagumo, falando que tudo que ele falava era mentira. O cara é um mentiroso nata, não tem como, tem que respeitar o homem. Nagumo então avisa Sakamoto que sua cabeça estava com uma recompensa de 1 bilhão de ienes. Lu e Shin ficam duvidando de Nagumo, falando que era mentira, por causa do alto preço. Porém ele diz que já foi uma decisão definitiva e que amanhã iria sair o anúncio. Porém os mais bem informados assassinos já sabiam. Quando o entregador da pizza chega, Shin logo lê a mente dele e percebe que não era um entregador comum, Pizza Nakajima. Ele vai atrás de Nagumo e fala que vai matar Nagumo caso eles façam alguma coisa. Sakamoto fica comendo sua pizza em paz, então Nakajima começa a ameaçar ele. Quando se vê, Nagumo está enforcando o cara, quase botando ele para desmaiar. Nagumo fala que não estava mentindo sobre a cabeça de Sakamoto estar com uma recompensa e que odiava mentiras. Sei. Então Sakamoto fala para ele esperar. Nagumo pergunta se ele ainda estava tentando resolver as coisas sem matar ninguém e perguntou se ele conseguiria se defender desse jeito dos assassinos. Depois muda sua fala para nós, como se ele também fosse tentar pegar a recompensa de Sakamoto. Logo Shin fica na defensiva, porém Nagumo logo fala que era brincadeira, que não iria participar dessa recompensa, pois ele era um especialista em assassinos. E fala que o Prota sabia o que isso significava, e fala que sente falta de ser uma equipe junto do Prota. Quando Sakamoto pergunta para Nagumo quem iria se beneficiar com a morte dele, Nagumo fala que não sabe, e que eles só cumprem ordens no final do dia, e avisa que para um aposentado, ele está chamando muita atenção, e fala que não vai ter mais nenhum peixe pequeno atrás deles. Com isso, Nagumo vai embora, falando que só queria ver o Prota mais uma vez, antes de Sakamoto morrer. Shin sai correndo atrás de Nagumo, porém não consegue alcançar ele. Nos mostra a Don Dekai. Parece que o entregador de pizza deixou uma câmera lá na caixa e estão vendo tudo o que está acontecendo. Eles estão falando sobre como Nagumo parecia bem mais perigoso que o Sakamoto, e não acreditavam que tinham colocado uma recompensa tão alta por um cara gordo. Quando um dos homens fala que eles estavam subestimando Sakamoto, e que Sakamoto costuma estar sempre um passo à frente dos outros. E lembra eles que o Sakamoto fazia parte da Order, o grupo que tinha os melhores assassinos do mundo. Quando o Mascarado fala que a Order era apenas uma lenda urbana. Quando um deles aponta que fazia 5 anos Sakamoto tinha se aposentado e achava que não iria ser difícil. Sakamoto então ameaça eles através da câmera, que eles deixaram na caixa de pizza, falando que ele ia fazer a vida deles um inferno se eles não parassem de ir atrás dele. Sakamoto está conversando com Shin. Shin fala que Nagumo estivesse falando a verdade, mais assassinos iriam ir atrás deles. Quando a filha e a esposa de Sakamoto chegam, a filha dele está muito animada para sair com ele. Pelo que parece, no outro dia eles vão sair para um parque de diversões, só que Sakamoto tinha totalmente esquecido disso. E que hora é isso também, né? O cara tá simplesmente sendo caçado por todo mundo, mas vai no parque de diversão. No parque de diversões eles estão aproveitando todos os brinquedos e se divertindo, enquanto Lu fica passando mal no chão. E a filha de Sakamoto fica falando do mascote do parque, como ele era um coelho grande e gordo e fofinho, e que se chamava Sugar. Quando Shin e Sakamoto se lembram da recompensa na cabeça de Sakamoto, então ficam meio deprê. Quando Shin e Lu começam a recapitular o que eles iriam fazer naquele dia, Shin fala que a missão deles é só de escolta por hoje, para garantir que Sakamoto e sua família consigam aproveitar o parque de diversões. Lu fala que ia ser impossível observar todas as pessoas, quando Shin disse que ele podia ler a mente das pessoas em até 30 metros. Então as pessoas que costumavam fazer um assassinato, elas ficavam mais agitadas, então ele consegue perceber. Então explica como funciona seu poder, e que não é fácil ler a mente das pessoas, pois precisa de muita concentração. E usa o exemplo de sintonizar um rádio, quando Lu pergunta por que Shin tem essa habilidade, só que na mesma hora Shin nota um assassino, então já avisa Sakamoto. O assassino
zelador que está chegando perto da família. Ele estava naquela mesa discutindo sobre o preço de Sakamoto. Ele falou que o prota tinha coragem de passear com a sua família enquanto tinha uma recompensa por sua cabeça. Agora, quando começa a briga, o faxineiro puxa sua vassoura, que tinha uma lâmina embaixo dela, quando Sakamoto pega uma caneta e rapidamente acerta o faxineiro. Nesse momento, Lu e Shin pegam ele e fogem com o corpo dele. Sua família nem percebeu a cena. Agora, fora da vista de Sakamoto e sua família, Shin e Lu estão conversando sobre como o prota se garante uma briga, pois ele acertou a caneta no ponto certo para não matar o faxineiro. Então, um cara está observando Shin e Lu, uns assassinos que estavam na mesa. O assassino está com a ficha de Sakamoto e Shin, quando fala que acha que Sakamoto não seria um problema, mas que Shin poderia ser, já que ele tem a habilidade de ler mentes. A solução para lidar com Shin que ele achou foi não ficar se mostrando em público. Quando nos mostra ele passando na frente de Shin, assim tendo uma explicação maior de como ia funcionar essa estratégia dele. Agora na montanha-russa, Sakamoto está sendo apertado pelo brinquedo, e Shin e Lu estavam no fundo para observarem os assassinos. Quando Shin falou que não tinha ninguém lá com pensamento sobre matar ninguém, enquanto Lu fala do cara de cabelo prateado, o assassino, falando que dava para perceber que ele era encrenca sem nem precisar ler a mente dele. Shin fala que ele não estava pensando em nada e fala para Lu parar de preconceito. Só que o assassino escutou tudo, então se vira para ver se eles tinham descoberto. Nessa hora, Shin consegue ler a mente dele e percebe que ele deixou ele passar. Shin então tenta se soltar da trava de segurança, porém não consegue. Então avisa o Sr. Sakamoto que tinha um assassino no brinquedo. Só que eles estavam na descida do brinquedo, quando o assassino puxa uma pistola silenciada e atira na cara do prota. Porém o prota usa óculos blindado, então o assassino fica surpreso. Nisso, Shin puxa sua arma e se solta, atirando na sua trava. Para dificultar tudo, eles estavam no momento do looping. Então Shin se joga. Que cena linda, meus amigos. Que cena linda. Depois cai em cima do assento do assassino, onde ele solta o cara e pula do brinquedo. Quando os dois se levantam, eles estão sem arma. E Shin fala que vai lutar com o assassino no lugar de Sakamoto. Shin tenta, porém não consegue ler a mente do assassino. Quando os carrinhos da montanha-russa quase acertam Shin, só que ele pula bem na hora. Então o assassino ataca facas no ar na direção de Shin. Shin quase não conseguiu desviar das facas, quando uma acerta ele. A faca está com veneno que faz Shin ficar atordoado. O assassino fala que tinha percebido o olhar de Sakamoto e fala que é de um fracassado, alguém que não está preparado para morrer. Fala que quanto mais as pessoas ficam apegadas à vida, elas ficam mais fracas, que o medo de morrer segura elas, e fala que Shin só não desviou das facas porque ele tinha medo de morrer. Shin ri do assassino e fala que era óbvio que Sakamoto tinha medo de morrer. Fala que ele estava em uma missão muito importante e difícil, que era defender sua família pelo resto da vida. O assassino fala que Shin quase não conseguia enxergar, então não entendi o motivo de todo esse show, como se ele fosse ganhar dele. Quando o carrinho da montanha-russa volta, o assassino dá um pulo alto, enquanto Shin dá um pulo baixo, caindo em cima do brinquedo e usando de impulso para pegar o assassino no alto. Os dois caem em cima do carrinho, onde Shin diz que vai começar a improvisar. Então começa a briga entre os dois. Quando Shin procura informações na mente das pessoas do parque, quando acha a família de Sakamoto, então pula do brinquedo junto com o assassino, caindo em cima de um teatro dos Power Rangers. Shin se vestiu como Sugar, o mascote do parque, então começa a brigar com o assassino, dando um soco na cara dele. Shin então começa a humilhar assassinos, se mexendo muito rápido, quando nos mostra que o prota estava pensando nos ataques, enquanto Shin apenas os fazia, como se fosse um personagem de um jogo. Shin pode não enxergar muito bem, porém consegue seguir as instruções de Sakamoto. O assassino fica sem entender nada, porque ele consegue entender tudo e além disso, estava prevendo os movimentos do assassino. Quando ele consegue cortar a máscara de Shin, o assassino percebe que Shin está de olhos fechados, então fica em choque quando Sakamoto fala para Shin finalizar a luta. Shin acerta um chute nele e faz o assassino desmaiar, assim acabando a luta. Todos começam a gritar o nome de Sugar e aplaudir ele. Shin então faz um joinha para Sakamoto, que faz o mesmo. Episódio 4. O episódio começa mostrando a visão da Lu, que enquanto Shin estava brigando, ela estava passando mal no brinquedo, enquanto não sabe onde Shin está. Quando vemos duas pessoas, um homem e uma mulher, o homem fala para ela tomar cuidado com a trilha de formigas. Os dois têm personalidades bem estranhas, enquanto o cara é mais bruto, só que ao mesmo tempo é fofo, enquanto a mulher, ela está toda caidinha por ele. Qualquer coisa que ele faz, ela acha bonito ou fofo. Lu está colocando o antídoto no olho de Shin para curar o veneno. O assassino sempre andava com o antídoto caso acontecesse algo. Quando Sakamoto pergunta quem o contratou, o assassino então pergunta se ele falasse, eles iriam soltar ele. Então Lu pega a faca envenenada dele e corta ele. Depois ficou desperdiçando uma gota do antídoto por segundo, caso se ele não falasse. Shin então avisa ela que ela ainda não colocou outra gota no olho dele. Quando o assassino revela que a empresa Don Dekai contratou ele e fala que lá era uma empresa tóxica, que apesar de seus alvos serem difíceis, eles trabalhavam sozinhos. Shin então julga ele, porque ele tinha falado que eles estavam com medo de morrer, porém a Lu ameaçou ele e ele cedeu bem rápido. Logo ele fala que era apenas um funcionário de meio período e que não tinha lealdade para a empresa. Também fala que não estava a fim de morrer. Então Shin pergunta se ele estava cadastrado na AAJ, a Associação de Assassinos do Japão. Ele então mostra seu crachá. A associação costuma gerenciar os aluguéis do assassinato. A Lu fala que parece uma carteira de motorista, então Shin fala que é muito difícil conseguir essa carteira. Lu começa a zoar Shin porque ele não era muito fotogênico. O assassino pergunta para Sakamoto se ele realmente fazia parte da Order, então Sakamoto fica quieto e isso confirma para o assassino que a Order existia. Quando a família de Sakamoto chega, e estranha o cara ali no chão, né? Shin arranja uma desculpa
então eles vão embora, deixando o assassino para trás. Depois Shin confisca as facas do assassino, falando que não vão matar ele. Quando a filha de Sakamoto deixa um band-aid com ele. O assassino está com uma de suas facas, então ele se solta e diz que estava cansado, que só ia dar uma volta e ir embora mesmo. Shin diz que sua cabeça estava doendo muito, então talvez não iria conseguir ler mais mentes por hoje. Lu fala que isso não podia acontecer, pois ele era o detector deles. Shin fala que isso nunca teria acontecido antes. Então Lu e Shin pedem desculpas para o Sr. Sakamoto, quando sua esposa chega falando que eles estavam estranhos e perguntando o que estavam escondendo dela. Agora vem Tatsu, isso mesmo, só falar o nome desse cara agora. Ou eu só reparei agora, sei lá. Ele está no banheiro, lavando as mãos, quando pelo espelho vemos aquele Brutamonte de antes. E fala que iria ajudar ele, quando a moça derruba ele e senta em cima dele, quando seu colega grita com ela falando para ela fechar as pernas, porque ela era uma garota comportada e não era para agir desse jeito. Boiled e Obiguro, o nome deles. Eles foram lá para observar o trabalho dele, do assassino, e terminar ele caso precisasse. Eles falam que tem que acabar o trabalho dele se ele não quisesse ser cortado em vários sentidos. Ela diz estar ansiosa para matar além da Taro Sakamoto. Então o grandão fala que tinha esquecido que ela nunca tinha visto ele. Ele fala que a cicatriz dele lembrava Sakamoto. Então ela pergunta se Sakamoto que fez a cicatriz. Ele grita que não, e fala que caiu na rua um dia desses. O Tatsu fala que eles podem parecer bobinhos, mas há 2 anos atrás eles mataram mais de 100 pessoas de uma vez em uma briga. A esposa de Sakamoto começa a fazer pergunta do porquê eles parecem tão preocupados, quando eles inventam desculpas para despistar a atenção dela. Então ela fala que era coisa da cabeça dela, talvez. Então pergunta se pode escolher o próximo brinquedo. Quando os protagonistas confirmam, então eles começam a ir em um monte de brinquedos de criança, enquanto vai escurecendo. Shin fala que não tinha nenhum sinal dos assassinos, quando Lu fala que o parque era muito iluminado, e Sakamoto completa, falando que ela não era um lugar propício para assassinos. Quando sua esposa mostra o próximo brinquedo, uma casa mal assombrada, toda fechada, indo contra tudo que eles falaram agora. Um lugar sinistro, simulando uma casa de enfermaria. Eles estão com a guia deles, uma enfermeira sangrando toda. Lu fica assustada. Como um ser humano leva uma criança pra isso, cara? Bizarro. Lu então começa a tomar seus remédios para os nervos, quando eles chegam na sala de cirurgia. E a partir daí, eles vão sozinhos, sem guia. Ao entrar, Shin já liga a lanterna, quando mostra os assassinos observando tudo pela câmera de segurança. Já dentro da mansão, tem vários monstros tentando assustar ele. Porém, no meio deles, tem uns assassinos, que tentou atacar Sakamoto. Só que ele fingiu ter tomado um susto e atacou o cara sem parar, fazendo o cara paralisar. Sakamoto pegou a licença de assassino dele e vê que é um novato. E fala que se fossem só assassinos novatos, eles não iriam ter problemas. Os assassinos ainda estão observando eles através da câmera de segurança. O Brutamonte fala para a moça não encostar um dedo em Sakamoto, porque ele iria matar Sakamoto ele mesmo. Ela fala que não iria tocar em Sakamoto, já que eles eram amigos. Ele fala que eles não eram amigos, então começa um flashback. Estamos vendo o Brutamonte mais jovem, e o Sakamoto mais jovem também. Eles estão conversando enquanto treinam a mira deles. Boiled gostou do estilo de Sakamoto. Nisso eles se aproximam e começam a passar mais tempo juntos. Uma vez eles estavam no refeitório juntos, bem no dia dos namorados. O Brutamonte estava falando que eles eram durões, porque eles ficavam juntos no dia dos namorados. Eu não vou comentar nada sobre isso aqui não. Eu acho que eu nem preciso falar sobre essa fala dele. Quando uma garota dá uma caixa de bombons de chocolate na forma de balas para ele. Depois, no seu armário estava cheio de caixas de chocolate de namoro. Quando o Nagumo chega e pergunta quem era aquele cara junto com o Sakamoto, né? Então ele diz que não fazia ideia, arrasando com o coração do Brutamonte. Quando o Brutamonte fala que pensava que Sakamoto era durão, só que fala que estava errado. O Obiguro fala que tinha entendido, ele iria se vingar de Sakamoto, quando ele grita alto que não, e fala para ela esquecer. Quando ela fala que ele era fofo. Eles bateram em um monte de assassinos. Shin fica surpreso com a coragem da filha de Sakamoto e zoa a Lu porque ela tem que tomar remédios. Quando Shin pergunta o que tinha dentro dos remédios, né? Que tinha dentro daquele frasco, ela diz que era uma receita secreta do clã da Lu. Quando Shin cheira a garrafa, percebe que era álcool. Quando passam por uma porta que estava tendo um monte de barulhos e empurrões, então Lu decide abrir a porta sem medo nenhum. Quando sai um monte de zumbi de dentro da sala, Sakamoto bate em algum deles, porém quando ele vai tentar salvar sua família, o Boiled aparece dando um soco no Sakamoto, que causou uma explosão no prédio. Agora numa ala separada, lá está Boiled. O Sakamoto fala para ele sair do caminho dele, enquanto o Boiled pergunta se Sakamoto se lembrava dele. Ele diz que não, então o Brutamonte fala que vai fazer ele se lembrar Então começa a chorar, falando que não ligava dele não se lembrar dele. Shin está lutando com os zumbis, procurando a senhorita Oi, a mulher de Sakamoto, e sua filha. Quando ele acha elas, também acha o Biguro, que fala que ficou com a parte mais chata. Quando a Lu aparece dando um chute na cara dela, Lu estava totalmente bêbada, parece que nem conseguia ficar em pé, nem parece estar no mesmo mundo que os outros. Shin fala que ela fedia álcool, a moça fica animada para a luta. Sakamoto fica puto, perguntando onde está sua família. O Mulado pode ser estranho, porém ele é muito forte, mexe com explosivos, saindo quebrando tudo. O Biguro fala que a festa já começou, quando percebe as explosões no teto de cima. Lu tentou socar ela, porém a mulher segura o soco.
morreu, então coloca Lu para desmaiar. A mulher pega a Shin e o coloca em uma maca de tortura. Lu tinha que acertar ele a cada 10 segundos, senão Shin ficava sem uma parte de seu corpo. Lu então começa a chorar, todos ficam chocados. O assassino tá dando um pau no Sakamoto, e ele diz que faz 5 anos Sakamoto se aposentou, e fala que essa era a diferença entre eles, então começa a se gabar de suas armas. Então Sakamoto se lembra dele e da descrição da arma. Bombado começa a bater nele e fala que admirava o prota e que estava decepcionado pelo que ele se tornou. Quando ele acha que a luta tinha acabado, sente uma sensação ruim, então Sakamoto começa a falar a composição das bombas do fortão. Então saindo da fumaça lá está Sakamoto, porém ele está magro. E ele fala que agora vai mostrar o que realmente consegue fazer. Como caralhos esse maluco emagreceu tanto? Fim. Esses foram os novos episódios de Sakamoto Days. Se vocês gostaram, gostaria de pedir para que deixem um like e se inscrevam no canal para ajudar e eu também saber que vocês estão gostando do conteúdo. Daqui a pouco vai aparecer outro vídeo aí em cima, cliquem nele e me deem uma força lá também. Bom, eu fico por aqui. Valeu, tamo junto.